Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu estou aqui para que possamos terminar o tapete requinte. Então, essa é a parte 2 desse tapete. Eu vou deixar o card na descrição da primeira parte dessa produção. Eu espero que vocês gostem. Quem acompanhou o primeiro vídeo, espero que tenha conseguido entender direitinho como eu expliquei. E aqui está, ó. Eu fiz o tapete até essa parte, notem que a gente iniciou aqui, ó. Iniciamos nesta ponta aqui, ó, nesse quadradinho. E fomos seguindo, né? E lá no vídeo anterior, eu deixei essa parte aqui, ó, que é perdão que eu balancei a câmera um pouquinho, ó. Essa parte do canto iniciada, eu tinha feito 2 carreiras. Então, ó, o andamento do tapete, ó, como que tá. Ele ficou desta forma aqui, então, eu vou mostrar aqui a lateral dele, ó, que foi aqui a gente iniciou, viemos seguindo, né? E depois a gente começou a fechar aqui, ó, que é aquele processo que eu expliquei no vídeo anterior. E aí, ó, estamos neste momento no tapete, ó. Olha como ele vai seguindo certinho. Deixa eu colocar aqui na câmera certinho pra dar pra ver, ó. Viu que ele vai fechando dos dois lados iguais, tudo certinho? E aí, eu mesclei, né, o azul mais claro, o azul mais escuro. Vou estar passando a ordem do fio tudo certinho pra vocês, tá? Esse fio é fio 6, Barroco Max Color azul 2829, que é esse aqui. E esse azul claro, a numeração da cor é 2194, que é esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra visualizar aí, ó, 2194, tá bom? Então, usei esses 2 tons de azul e ficou essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Agora, o que que nós vamos estar fazendo? Eu vou trocar o fio aqui novamente, vou estar colocando esse azul claro, para que a gente possa fazer o fechamento, né? Então, o fechamento vai ser o quê? Nós vamos fechar essa parte e aqui também. Agora, a gente tem 2 partes de fechamento, porque essa parte é muito importante a gente entender também, porque quando eu começo a fechar esse lado e continuo a fechar do lado que eu já estava fechando, eu vou chegar, né, no ponto, no último quadradinho, que fecha esse quadrado. Eu espero que dê para vocês compreenderem, ó. Aqui é como se eu fosse subir, ó, uma reta, para depois encontrar aqui, ó, com essa reta, né, com essa parte aqui pra cá. Então, vamos fazer esse processo para que você consiga entender na prática, tá? E agradecendo sempre quem me acompanha, quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade no canal. E eu sempre agradeço o carinho de todos e todas, tá bom? Então, aqui, ó, eu havia deixado na última laçada, né? Que aqui eu vou mostrar novamente como a gente une o fio seguinte. Então, ó, eu deixei aqui o quadradinho na última laçada. Vou cortar esse fio, não precisa cortar muito longo, né, ó, a gente pode cortar aqui um fio não muito longo. E vou pegar o azul claro aqui. Então, eu vou estar unindo esse fio pra gente estar fazendo o fechamento e fazer também o nosso barradinho. Lembrando que cada pessoa tem a sua tensão de ponto, tem a sua maneira de crochetar. E você pode também estar usando o fio da sua preferência, né? E a agulha que você fique mais confortável. Eu costumo usar sempre a agulha 4 milímetros, porque a tensão do meu ponto, ela é sempre muito apertada. Então, a agulha 4 milímetros, para mim, é mais confortável, tá bom? Mas você pode estar aí fazendo com a agulha do seu costume, com o fio também do seu hábito. Fiquem à vontade, né? E eu espero que tenha ficado bem explicadinho. Então, vamos lá, ó. A continuação está aqui, ó. Vou fazer a última laçada aqui, ó, desse quadrinho. Eu seguro esse fio e vou puxar. Vou medir aqui, ó, as 2 pontas do fio para ficar igual, ó. Vejam que estão igual. Então, eu só vou dar uma ajustadinha, eu ajusto, para depois eu prender. Então, aqui eu vou iniciar, ó. Vou fazer uma laçada, dou uma ajustadinha no meu ponto e vou subir aqui as 6 correntinhas, que foi ao longo do nosso trabalho, sempre foi desse jeito, né? Quem acompanhou o primeiro vídeo aí sabe que sempre para você iniciar uma carreira, você vai estar fazendo 6 correntinhas para subir,
né? E aí, é um detalhe que eu vou deixar muito claro aqui, ó. Nesse caso, eu não vou subir mais. Então, aqui, eu só fechei a laçada, fiz uma correntinha, e agora eu vou virar esse trabalho, para que eu possa começar a fazer o fechamento. Então, esse momento, ele fica diferente de quando eu estou fazendo a parte do comprimento. Quando eu estava fazendo o comprimento, eu sempre estava aumentando um quadrinho. Então, eu ia aumentando, ele ia subindo até ele chegar nesse tamanho aqui. Aqui tá com 87 centímetros no comprimento, tá bom? Quando eu terminar e fechar, eu vou estar medindo direitinho, mostrando pra vocês, para que não fique dúvidas. Então, aqui, ó, eu fiz apenas uma laçada e vou mostrar como a gente começa e inicia aí a nossa próxima carreira. Então, agora tá aqui, ó, eu fiz essa laçada. Ajustei aqui as pontas, igual eu mostrei pra vocês, que depois a gente ajusta melhor. Vou virar aqui, ó, virei. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos. Venho dentro da minha alcinha, ó, do bloquinho da carreira anterior, introduzo a agulha, busco esse fio, faço ponto baixo. E aquele processo que a gente fez ao longo de todo o trabalho, eu vou começar a fazer aqui de novo. Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas, laçar e fazer os meus 3 pontos altos aqui, ó. Então, faço 1, 2 e 3. Já coloquei aqui o meu azul claro. Então, eu venho no quadrinho da carreira anterior, introduzo a agulha e faço meu ponto baixo. Deu pra entender aqui, ó, que eu tô começando o fechamento, ó, como fica, fica quadradinho, ó. Então, eu vou estar fazendo o que agora? Subindo 2 correntinhas novamente. E fazendo mais 3 pontos altos, igual eu fiz durante todo o trabalho. Então, esse processo aqui, ele é igual. Então, igual eu tinha mostrado no vídeo até... No primeiro vídeo, como a gente estava fazendo esse fechamento, agora a diferença é que eu vou fazer tanto o fechamento desse lado, quanto desse lado aqui, pra ficar desse jeito aqui, entendeu? Então, quando a gente vai concluir um trabalho no C2C, vamos fechar dos dois lados, quando eu já cheguei no ponto desejado, que tá o tamanho do meu trabalho. Então, aí, eu fecho tanto no lado de lá, quanto no lado de cá. E aí, eu vou encontrar o resultado final daqui a pouquinho e vocês vão acompanhando comigo. Espero que esteja bem explicadinho. Alguma dúvida, voltem o vídeo aí pra ajudar vocês, tá bom? E vamos que vamos, ó. 2 correntinhas e repetindo esse processo. Como esse processo aqui, ele é repetitivo, eu vou estar terminando esta carreira e antes do fechamento da carreira eu volto para estar mostrando para vocês, para que vocês possam entender, né, tanto deste lado quanto deste lado de cá, ok? Ó, aqui eu cheguei no ponto, né, que é só mais uma repetição para que não fique dúvidas. Então, ó, cheguei no último quadrinho, que a gente já tá fazendo o fechamento, mas para mostrar, ó, lacei aqui, fiz as 2 correntinhas e vou fazer novamente 3 pontos altos. Então, faço 1, 2 e 3. Vou fazer o meu fechamento aqui, ó, normalmente, nessa argolinha aqui do bloquinho anterior, vou virar o trabalho e no ponto seguinte aqui, ó, eu faço um ponto baixo. No seguinte, mais um ponto baixo. E no seguinte aqui, ó, mais um ponto baixo. Então, sempre eu vou estar fazendo 3 pontos baixos. Aqui nessa argolinha, ó, do bloquinho da carreira anterior, eu introduzo a agulha, busco esse fio, faço ponto baixo, subo 2 correntinhas e vou repetir aquele processo. 3 pontos altos, né, ó, 2 e 3. Aí, eu tenho meu bloquinho novamente de 4 pontos altos. E vou fechar aqui no bloquinho, ó, da carreira anterior. Vocês estão vendo que vai fechando, ó. Então, eu vou fechando e vai subindo aí o quadradinho. Então, esse processo agora, tanto deste lado quanto deste lado aqui, ó, vai acontecer sempre, tá?
vai ficar igual, veja que está fechando aqui. Então, mesmo processo que eu tô fazendo desse lado, eu já tô fazendo desse também. Então, eu vou vir fechando desse lado e fechando desse. Eu vou fazer mais umas 2 carreiras e volto para que vocês possam prestar e notar essa situação que vai acontecendo, porque aqui eu fiz o bloquinho, ainda não dá para você ter aquela noção exata. Então, vou fazer mais umas 2 carreiras e volto para vocês terem aí essa noção, né, na visualização do tapete. Então, gente, ó, aqui eu fiz mais umas 3 carreiras para mostrar para vocês como ele vai ficando. Então, ó, notem aqui, ó, onde eu iniciei, ó, o fechamento. Notem que aqui, ó, eu iniciei com azul claro. E aí, eu venho caminhando com esse fechamento e ele já vai fazendo, ó, o acabamento desse tapete. Que vai ficar, essa parte aqui, vai ficar igual essa aqui, ó. Vai ficar igualzinho. Então, só para ficar bem claro, quando a gente tá quase, né, executando o nosso trabalho para poder deixar no ponto de fazer o barradinho, é simplesmente fazer diminuições tanto de um lado quanto do outro. E o conteúdo do tapete sempre vai ser a mesma situação, fazendo os quadradinhos com 4 pontos altos. Então, agora eu estou nesse processo, ó, estou diminuindo deste lado e deste lado também. E aí, eu vou chegar na ponta que vai ficar igualzinho aqui, ó, só pra ficar claro pra vocês. Vou chegar no último quadradinho. Eu vou fazer aqui, ó, de novo o início dessa carreira, só para que não reste dúvidas. E aí, eu volto quando estiver chegando no último quadradinho pra gente iniciar o barradinho, tá bom? Então, ó, aqui, como sempre, o processo é igual. Eu fechei o quadradinho, né? E aqui no bloquinho anterior, eu fiz o ponto baixo. Agora, eu viro o meu trabalho, ó. Eu vou virar aqui o trabalho. E faço um ponto baixo, né? Faço um ponto baixo, deixa eu fazer de novo aqui que o fio prendeu, ó. Então, eu faço um ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. E no ponto seguinte, mais um ponto baixo. Venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, desse quadradinho da carreira anterior, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Esse processo, ele é igual sempre. E aí, eu subo 1, 2 correntinhas. Ah, por que 2 correntinhas se um ponto alto equivale a 3 correntinhas? Por quê? Porque aqui eu fiz o ponto baixo. Então, ó, se você contar dentro da lógica, você tem 1, 2, 3 correntinhas, equivale ao ponto alto. Então, agora eu faço apenas mais 3 pontos altos e aí eu tenho 4 pontos altos nesse bloquinho, tá bom? Ó, 3 e 4. E aí, eu venho sempre, ó, na argolinha aqui do primeiro, né, do primeiro ponto que a gente faz as correntinhas do quadradinho da carreira anterior e fecho, ó, com ponto baixo e vou seguir fazendo o mesmo processo. Aqui não tem mistério, é tudo igual. Então, eu vou prosseguir. Quando eu estiver chegando quase no último quadradinho, eu volto para que a gente inicie o barrado desse lindo tapete. Gente, olha só, estou chegando aqui ao final, né, no fechamento do tapete e olha como ele ficou. Então, ó, só para que vocês possam visualizar, ó, o fechamento acontece assim. Aqui eu tenho 1, 2, 3 bloquinhos de 4 pontos altos. Agora, eu vou estar fazendo mais 2 e finalizar com 1 apenas. Que é a mesma coisa quando a gente inicia aqui, ó. A gente inicia em um quadrinho só. Notem que aqui é um só, aí depois você vai aumentando, né? E vai numa sequência. Então, eu quero que vocês visualizem esta parte aqui, ó, viu? Então, é isso que vai acontecendo, por isso que é chamado, né, C2C, crochê de canto a canto, porque eu iniciei com um quadrinho e vou terminar também com um quadrinho, né? E eu vou, né, dizer pra vocês aqui que eu estou encantada com essa técnica de crochetar, eu amei, né? Espero que vocês tenham gostado de seguir o passo a passo, né? E quem queira fazer, depois deixar um comentário me falando o que foi que vocês acharam, né?
porque tem muita gente que nunca fez, como eu também nunca havia feito. E agora que eu fiz, gente, confesso pra vocês que eu estou apaixonada, estou encantada. E o resultado fica muito lindo, né? Lembrando que você pode usar duas cores de barbante ou pode fazer colorido, aí fica a sua escolha, né? Lembrando sempre, né, que você vai usando aí os seus fios e tendo cuidado na hora de uni-los e também deixar as pontinhas para que você faça um bom arremate, né? Que o arremate, ele é muito importante. O arremate, ele é super importante. Notem que eu estou seguindo aqui, porque tudo que tá acontecendo aqui, eu já falei pra vocês, expliquei direitinho, já é do conhecimento de vocês. Se tiver ainda alguma dúvida, retorne aí, né? Volte um pouquinho o vídeo para que você consiga compreender. E aí, ó, a gente consegue chegar a esse resultado. Notem que agora eu tenho 2 quadrinhos feitos e falta apenas um para fazer o fechamento. E aí, nós vamos dar início, né, ao barrado desse lindo tapete. Eu espero que vocês tenham gostado, o resultado foi esse. E eu agora tô até vendo aqui, né, eu tô acabando, o que eu estou fazendo é uma passadeira, né, aquelas mini passadeira que fica assim, pé de cama, sabe? Que você pode pôr assim, perto da sua cama, que fica bem legal. Né? Depois que eu terminar de fazer todo o acabamento nela, aí a gente vai ver, né, qual vai ser o resultado final na questão do tamanho, porque com barrado aumenta um pouquinho. Então, vou estar fechando aqui, ó. Olha só que maravilhoso isso aqui, né, ó. Eu volto aqui, como sempre, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Ó. Aqui, nesse ponto, eu introduzo a agulha, faço mais um ponto baixo, subo 2 correntinhas e vou repetir aquele processo que a gente fez ao longo de todo o trabalho, que foi fazendo 3 pontos altos aqui dentro, né? E com as minhas correntinhas, ó, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E agora, eu vou fazer o fechamento aqui, ó, com esse ponto baixo. Então, eu vou alongar aqui, só para que vocês vejam direitinho o término desta carreira e o fechamento do nosso tapete. Ó, eu vou colocar aqui, porque o meu espaço, gente, como eu já havia falado pra vocês, ele é um espaço pequeno, então fica ruim pra mostrar o tapete, né? Mas, se Deus quiser, em breve aí vai ter um espaço melhor para que eu possa tá mostrando pra vocês. Olha aí como é que ficou, viu, ó? Ele fica certinho. Certinho, certinho. Deixa eu colocar aqui virado, que eu acho que assim fica melhor. Fica quadrado certinho, ó, tá? Então, não tem erro, ele fica tanto de um canto, ó, quanto do outro, o quadrado perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma carreira toda em ponto baixo, ao longo de todo o nosso tapete, né? Mesmo que tenha alguns quadrinhos que já tem alguns pontos baixos, né? Quando a gente começa a fazer os acabamentos, mas aí você coloca, né, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou estar iniciando aqui, mostrando pra vocês, vou usar esse azul claro mesmo, e depois eu vou fazer uma carreira com esse azul claro, e pra fechar, uma carreira com esse azul escuro, tá bom? Então, vai ser assim o nosso procedimento agora. Eu vou estar mostrando, vou seguir e quando terminar eu volto na próxima carreira, tá bom? Então, vai ser assim agora, ó. Fechei aqui, ó, no ponto baixo, dentro dessa argolinha aqui do ponto da carreira anterior, eu vou fazer apenas mais um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. E no seguinte, outro ponto baixo. Chego aqui nesse espacinho aqui, ó, faço mais um ponto baixo. E sigo fazendo dentro do espacinho aqui, mais um ponto baixo. Então, nós vamos seguindo, ó, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E onde tiver o espacinho, a gente faz um ponto baixo também. Pra gente dar a volta por todo o nosso trabalho. Agora, vai ser assim, ó, ponto baixo por toda a volta do nosso trabalho. Só quando chegar na curva,
eu vou mostrar pra vocês que ao invés de fazer apenas um ponto baixo, fazer 2 nas curvas, tá bom? Pra que ele não repuxe, aí assim que eu chegar na curva, eu mostro pra vocês. Gente, olha só, eu já estou quase terminando de fazer a carreira toda em ponto baixo. Então, eu virei aqui na curva e na curva eu coloquei 2 pontos baixos e segui fazendo um ponto baixo para cada ponto na base. Porém, quando a gente faz os quadradinhos, a gente sabe que tem aquele quadradinho que ele está, vamos colocar na horizontal e outro na vertical, ó. Pode ver que esse ponto tá deitado e esse ponto está de pé. Então, quando eu estiver fazendo a carreira de pontos baixos aqui, ó, para esses pontos que estão de pé, é um ponto baixo, separando cada ponto que tá aqui na base, ó. Então, entre cada pontinho desse, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos, né? E os que estão na lateral deitado, eu coloco 2 pontos baixos dentro aqui, ó, nessa argolinha. Então, só para que não fique dúvidas, fica desta forma, tá? Então, eu vou virar aqui nessa curva para que vocês vejam o que eu estou falando. Então, eu cheguei aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui. Fiz o primeiro e fiz o segundo. E aqui, ó, nós temos aquele fiozinho que foi do início pra gente fazer o arremate. Como é uma curva, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho os 2 pontos baixos que equivale, né, a esse espacinho, só que nesse caso aqui, eu vou acrescentar mais um ponto baixo, porque fica 2 bem na curva. Que a hora que eu virar aqui, eu não vou ter aquele repuxe, né, que às vezes acontece. Então, aqui, ó, nesse cantinho, ao invés de ter apenas 2, eu vou fazer mais um e vai ficar 3 pontos baixos, ó, desta forma aqui. E eu vou prendendo este fio. Agora, eu tenho os pontos que estão de pé e eu vou fazer um ponto baixo para cada um na base. E eu tô segurando aquele fio, ó. Fiz o ponto baixo, venho no próximo ponto aqui, ó. Faço o ponto baixo. Notem que eu fiz aqui, ó, separando o ponto que tá de pé, tá bom? E agora aqui, ó, nesse que tá aqui deitado, vamos colocar assim o ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui, ó. 1 e 2. E estou segurando o meu fio e fazendo o arremate, ó. Porque ele já tá bem presinho aqui, ó. E olha como fica a nossa curva, ó. Ela fica direitinha, sem nenhum tipo de repuxe. Então, a gente vai seguir agora apenas fazendo os pontos baixos aqui, ó, separando cada ponto. E onde precisar, a gente faz 2 dentro do espacinho, que é onde o ponto está deitado, ok? Para ficar mais claro aí pro entendimento. Senão, o que acontece? Você pode colocar excesso de ponto baixo e a hora que você terminar, parece que o seu trabalho quer embabadar. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe, ó. No espacinho, eu coloco 2. Quando os pontos estiverem de pé, eu separo com um ponto baixo entre cada ponto. Então, esse é o detalhe, tá bom? E aí, eu vou seguir, ó, e vai ficando assim, ó, perfeitinho. Eu vou terminar esta carreira pra gente iniciar a próxima. Gente, olha só, antes de eu continuar essa carreira de ponto baixo, deixa eu mostrar pra vocês um detalhe bastante importante na hora do arremate, né? Aí também tem aquela situação, né? Cada pessoa faz o arremate da sua maneira. Se você queira e ao longo da confecção você já unir essas partes aqui para elas não ficarem assim, aí fica o seu jeito, né, de fazer o seu arremate. Eu deixei assim até de propósito mesmo para que vocês possam, né, ver como eu faço. Então, aqui, ó, eu vou unir essas pontas para que não tenha o perigo de soltar, ó. Dou uma laçadinha, não aperto, tá, ó, só dou uma laçadinha e venho mais uma laçadinha, sem apertar, não tem necessidade de apertar, ó. E eu deixo assim. Não vou apertar, porque não tem necessidade. Então, posso deixar uma pontinha pra lá, outra pra cá, porque eu venho fazendo os pontos baixos e a pontinha que sobrar eu só corto. Mas aqui eu sei que tá preso, não vai soltar,
tá bom? Mas se você encontrar outra forma aí de você fazer o seu arremate, fique à vontade, faça o arremate à sua maneira, tá? E eu faço desta forma aqui. É só um modo também de estar mostrando pra você, ó. E eu não aperto pra não ficar aquele volume de nó, né? Porque eu evito muito nó, aliás, eu não gosto de dar nó nas minhas peças, é muito difícil. Eu gosto de deixar assim de uma forma que não solte, mas que também eu passe a mão no trabalho e eu não sinta que tem aquele nó. Eu não gosto. E isso também é uma coisa bastante pessoal, né? Então, agora eu vou seguir aqui, ó, só para que vocês possam ver. Eu estou fazendo o meu ponto baixo aqui no meu trabalho e eu vou seguir aqui, ó, né? Só fazendo aqui, só para vocês verem como eu vou passar por essa situação agora. Então, eu vou pegar esta pontinha que tá aqui e eu vou introduzir aqui e vou prendê-la, ó. Vou puxar aqui e prender. Já passei. Tem o próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, ó, 1 e 2, que é aquele espacinho do ponto deitado, lembra? Agora, eu já venho aqui para os pontos que estão de pé. Eu vou segurar esta ponta e vou introduzir a agulha e fazer o meu ponto baixo. E vou fazer o próximo também. E vou seguir, ó. Estou seguindo. Uma pontinha ou outra que soltar aqui, a gente pega e corta, tá bom? Então, ó, eu faço desta forma aqui. Cheguei no ponto que está deitado, 2 pontos baixos. Nos que estão de pé, 1 ponto separando cada um. E fica desse jeito aqui, ó. E essa pontinha que sobrar aqui do outro lado, apenas corta e pronto. E assim tá feito o seu arremate. Então, agora eu vou terminar toda essa carreira pra gente fazer a próxima, e é a segunda fase aí do nosso barrado. Bom, aqui, ó, cheguei ao final da carreira de ponto baixo, e agora nós vamos subir o ponto alto e vamos fazer 3 pontos altos. Então, agora a nossa carreira vai ser desta forma aqui, ó. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem ao ponto alto. No ponto seguinte, eu faço também um ponto alto. No ponto seguinte, outro ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos na base, o primeiro e o segundo. No terceiro aqui, eu faço ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo também. Então, a nossa carreira agora, ela vai ser de bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos na base. Então, eu pulo 2 na base, venho no terceiro, ó, e faço o meu ponto alto. Então, vou seguir assim. Quando eu chegar na curva, ó, 2 correntinhas, pulo 2 da base e faço 3 pontos altos, né, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro. E assim, ó, vai nascendo já, né, o barrado do nosso trabalho aqui, ó. Notem que vai ficando assim, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulando 2 de base. 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulando 2 de base. E assim eu sigo até quando chegar na curva. Porque chegando na curva, tem uma pequena diferença, mas eu vou estar mostrando para vocês para que não repuxe, tá bom? Então, vou seguir, quando eu chegar na curva, eu mostro para vocês. Gente, olha só, segui fazendo, ó, 3 pontos altos separados, né, por 2 correntinhas e pulando 2 de base. Agora, eu estou chegando na curva e eu quero mostrar para vocês aqui, ó, primeira, segunda correntinha, pulo os 2 de base e chego aqui, ó, no meu ponto da curva. A única diferença que vai ter vai ser nas curvas, que eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas e fazer novamente mais 2 pontos. Então, aqui na curva, na verdade, eu vou ter 4 pontos altos separados por 2 correntinhas e vai ficar assim, ó, para que eu não tenha nenhum tipo de repuxe aqui na minha curva. Aí, eu faço 1, 2 correntinhas, laço esse fio, ó, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, eu vou fazer o meu ponto aqui normalmente. Então, o detalhe da curva que eu havia comentado com vocês é esse, mas vou deixar aqui, né, bem claro,
Quando você fizer o seu trabalho, você pode mudar o biquinho de acabamento, pode fazer de outra forma. É tanto que aqui do outro lado, deixa eu mostrar pra vocês que tem uma pequena diferença. Qual é? Aqui, ó, nessa curva, eu fiz tudo direitinho, mas aqui, ao invés de fazer 3 pontos altos, eu fiz apenas 2. Por quê? Porque eu fiz uma adaptação para que não ficasse diferente deste lado aqui, ó. Porque quando eu cheguei aqui no final, deu essa diferença. Então, eu fiz assim, mas isso não vai influir no seu trabalho, ok? Então, aqui é só uma dica e mostrando pra vocês. E, no entanto, a gente segue fazendo desta forma aqui, ó. E agora eu vou terminar essa carreira pra gente começar a próxima, que vai ser com esse azul escuro e terminar o nosso trabalho. Aqui, ó, cheguei ao final da carreira. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar nesse ponto aqui e nesse próximo ponto. E aí, agora eu vou estar cortando, né, este fio pra colocar o azul escuro. Então, eu vou cortar aqui, ó. E aí, eu inicio usando o azul escuro pra gente fazer mais uma carreira do nosso trabalho. E eu caminho aqui porque fica melhor pra poder fazer o acabamento. Agora, eu vou puxar, passar esse fio pra trás aqui do trabalho, ó. Caminhar ele neste pontinho da frente, nessa correntinha, e caminhar ele mais um pouquinho aqui. Isso tudo é só pra prender o fio, pra não ter nenhum perigo do fio escapar, tá bom? Então, ó, agora aqui a gente já fez o fechamento desta carreira. E aí, eu vou pegar o fio azul escuro, que a gente pode estar iniciando de onde a gente queira aqui, ó. Porque ele já está pronto, ó. Ficou desta forma. Eu espero que vocês tenham gostado, feito com muito carinho, viu? Olha aí como ficou, né? Então, já estamos para dar o acabamento total no nosso trabalho. Eu vou pegar aqui o fio azul escuro. E vou estar iniciando o nosso trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesta curva, deste lado de cá. Aqui, ó, bem aqui, onde tem até o fiozinho que tá pra fazer arremate. E vou pegar o meu fio azul escuro. Vou laçar aqui, ó, vou dar uma laçada, porque prende melhor. Então, eu vou laçar aqui, sem apertar muito. E vou estar aqui, ó, nesse espacinho após a curva, tá? Eu venho aqui e vou prender o meu fio aqui, ó. Vou buscar, deixa eu buscar aqui o fio. Eita, que tá escorregando, bênção de Jesus Cristo. Ó. Lacei. Subo uma, 2 correntinhas. E vou fazer aqui dentro desse espacinho, ó, 3 pontos altos. 2 e 3. Depois eu faço o arremate nessa ponta. 2 correntinhas, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos novamente. 2 e 3. E tô prendendo o fio aqui, ó. Deixa eu puxar aqui o fio, peraí. Estou prendendo o fio. E depois é só cortar a pontinha que ficar. Então, ó, a nossa carreira agora vai ficar assim. Leque sobre o espacinho e 2 correntinhas de separação. Eu vou seguindo, ó, 2 correntinhas. No espacinho seguinte, eu faço 3 pontos altos. Notem que eu estou fazendo um barradinho super simples, mas sempre dizendo que você pode mudar e fazer o barradinho da forma que você queira. Se quiser fazer mais elaborado, aí, né, fica a sua própria escolha. Esse eu escolhi assim porque eu achei, né, mais simples e ficou bonito também no final, né? Ficou bem legal o final do tapete. Então, eu vou seguir, quando chegar na curva eu mostro pra vocês.
Aqui, gente, ó, só para reforçar, quando a gente chega na curva, nós vamos repetir o mesmo processo. Eu fiz o grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, fiz o grupinho de 3 pontos altos e cheguei na curva. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou fazer aqui nesse espacinho, né, 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, o processo aqui na curva é assim, ó. Eu sigo fazendo igual, ó, faço 1, 2 correntinhas, venho nesse espacinho aqui e vou fazer um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, ó, 1 e 2. E fica assim. Repito, ó, 2 correntinhas, venho pro espacinho seguinte e faço os 3 pontos altos sequentes novamente. Então, eu sempre vou fazer da mesma forma. E aí, eu chego ao final do trabalho e fica desta forma aqui, ó. Tá bom? Então, vou seguir quando for para fazer o fechamento e o acabamento, aí eu volto com vocês, porque aqui não tem nenhum mistério mais. É só 3 pontos altos, 2 correntinhas, e quando a gente chega na curva aqui, ó, do mesmo jeito, 3 pontos altos, 2 correntinhas, no espacinho eu coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E repito fazendo igual. E aí, fica assim, ó, tá bom? Então, eu já volto pra gente arrematar o trabalho. Aqui, ó, chegamos ao final, né, do nosso trabalho e do nosso barradinho. Agora, só para cortar algum fiozinho que tiver sobrando e também fazer o fechamento aqui, ó, e o arremate. Então, eu cheguei aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou introduzir aqui a agulha, buscar esse fio e fechar no ponto baixíssimo, né? E agora, eu vou estar cortando aqui, ó. Vou cortar não muito longo, ó. Cortei o fio. E agora, vamos fazer esse arremate, né? Eu estou encantada com esse tapete e com essa forma de crochetar. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Deixem nos comentários para que eu saiba aí se vocês gostaram, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês todos que acompanham o meu trabalho. Então, ó, eu estou fazendo aqui o fechamento, ó. Caminhei 2 pontos e agora eu vou puxar aqui pro lado avesso do trabalho. Puxei, já está bem preso aqui, ó. E agora eu viro do outro lado e vamos fazer aqui esse arremate. Eu vou pegar uma agulha de espessura menor, que geralmente quando eu faço arremate eu gosto de usar a agulha mais fina, porque ajuda nesse processo. Vou pegar uma agulha aqui que provavelmente é 3 milímetros. E eu vou estar aqui, ó, passando esse fio, caminhando ele pra cá, ó, pra poder conseguir fazer o arremate. Como eu tenho 2 pontinhas aqui, eu vou laçar aqui, ó, sem apertar, tá? Pra que não repuxe o seu ponto, ó. Lacei. E mais uma laçadinha aqui, ó. Vou laçar novamente, sem apertar. E aí, eu venho aqui, ó, viro aqui o trabalho, dentro desse leque, vou introduzir essa agulha que ela é mais fina, com calma, e vou puxar esses 2 fiozinhos pra cá, ó. Puxar esse. E vou puxar o outro também. Às vezes, ele dá uma soltadinha, mas é natural, tá? Aí, você puxa aqui, ó, e vai prendendo esta ponta. Já veio a primeira, agora a gente tem que pegar essa outra. Só ter um pouquinho de paciência e puxar, ó. Aí, você traz pra cá e prende e esconde até essa parte aqui, ó, que deu um voluminho. Pronto. Aqui, eu terminei esse trabalho. Vou estar cortando essa pontinha que ficou sobrando aqui, ó. A gente corta. Dá aquela ajeitada.
Tem mais um fiozinho sobrando aqui, ó. A gente vai cortar ele também, porque já tá preso. Então, aqui eu corto, dou aquela arrumadinha. E acredito que agora encerrou os fiozinhos que estavam sobrando, né? Então, aqui a gente só dá uma verificada no trabalho. E olha só como ficou o nosso tapete, né? Ficou uma lindeza mesmo, ó, incrível de maravilhoso. Então, eu vou estar aqui, ó, pausando para colocar os dois tapetes sobre o chão, para que vocês possam visualizar direitinho o resultado do trabalho, né? Crochê de canto a canto. Eu fiquei muito feliz e gratidão aí pela companhia de vocês e pelo carinho. Então, esses foram os trabalhos realizados. Tapete requinte pronto. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você for novo aqui, ativa o sininho para não perder as novidades. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, viu? Só que antes de estar encerrando, eu vou mostrar os tapetes, né, sobre o chão abertos. Só um minutinho. Então, gente, ó, o resultado do trabalho ficou assim. O tapete vermelho com amarelo ficou 67 por 67, né? Ficou quadrado, né? E esse tapete requinte azul, eu vou estar medindo para mostrar para vocês, né? E falar o quanto ele ficou. Mas ele ficou muito bonito também, ó. Olha como ele ficou bem bonito. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado. Eu não sei se a imagem tá legal aí para vocês estarem visualizando, né? Mas eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia mostrar o tapete por inteiro, então eles estão aí, tá? Eu vou deixar tudo direitinho aí, o tamanho, a medida e o peso também. Vou deixar o peso na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijo.